Bom dia, meus alunos. Já é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, então, assim, não deu muito certo na primeira vez. Estou tentando de novo, então leva um pouco de tempo para a gente estar acostumando, né? A gente estava aprendendo sobre o absolutismo, né? Como o rei controlava a sociedade. A gente precisa, para entender, né? Como a sociedade chegou na forma que ela é hoje, né, com todos os nossos direitos e deveres, a cidadania, a gente precisa entender como aconteceu no passado. E o nosso mundo hoje, ele foi praticamente, né, criado a partir do século XV. Então, para a gente entender como o rei comandava essa sociedade, convenceu a sociedade a obedecer ele, a gente precisa, né, entender o absolutismo. Então, vou abrir uma apresentação aqui para vocês verem a minha tela. Só um momento. Foi. Então, acredito que agora todos estão vendo, né, a minha tela. Vamos lá. O absolutismo, ele inicia no século XV e vai até o século XVIII. Por que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender porque todas as nossas noções de direitos, direito civil, né, direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, surgiu do questionamento aos valores do absolutismo. Então, para entender os nossos direitos hoje, a gente precisa entender o que era esse absolutismo. Então, essa palavra absolutismo vem de absoluto, ou poder absoluto. Porque o rei, ele, a partir do século XV até o XVIII, ele teve, durante quase 300 anos, poder quase absoluto sobre a sociedade. Então, o rei ele estava, inclusive, acima da lei. O que ele decidisse valia como lei, era a máxima autoridade. Então, vamos entender como isso aconteceu. Primeiramente, o rei, ele fortaleceu seus exércitos. Em determinado momento, foi interessante para a burguesia, que era quem tinha dinheiro, né? Era interessante para a burguesia, fortalecer o exército real, porque o rei, com um exército forte, ele poderia fazer uma só lei, né? Uma só moeda e uma só língua para o país inteiro. Então, isso era interessante para a burguesia. Então, a burguesia deu dinheiro, o rei fortaleceu o exército, e aí nós tivemos, né, um exército forte reprimindo quem discordasse do rei. Então, aqui nós temos uma revolta de camponeses, né? E o rei manda seu exército passar a faca na população. Olha aqui, ó. Esse aqui é o povo do exército, olha como é que eles são bem equipados, com armadura e espada, né? Reprimindo essa população que questionava o rei. Outra imagem também desta época, né? Nós temos aqui uma execução. Essa execução é um exemplo de repressão. Provavelmente, essa pessoa que estava sendo executada não era um criminoso comum, como um assassino, um ladrão. Ele era um criminoso, provavelmente político, porque o próprio rei, ó, veio dar a ordem e assistir à execução. Então a gente sabe que esse aqui é o rei, porque olha aqui na cabecinha dele, ó, nós temos uma coroa. Então ele é o rei, porque só o rei pode usar a coroa, que é um símbolo real. Então, nós temos aqui o rei de coroa e assistindo a execução. E aqui o carrasco, né, com o machado na mão, executando, né, esse criminoso, provavelmente algum criminoso político que ousou criticar o rei. Então, isso é um exemplo da supremacia do rei, porque o rei estava acima de todos, não existia ninguém, né? O único que estava acima do rei na sociedade era o Papa e Deus, só. O resto, tudo estava abaixo do rei. Tá certo? Vamos continuar. O rei, para ser obedecido, não bastava a repressão. Um exemplo de repressão. Um exemplo. Quando as pessoas, né, estão dirigindo ali indo para Campinas, né, dirigindo ali naquela rodovia de Campinas, o máximo é 110 quilômetros por hora. Mas muitas pessoas, né, dirigem acima dos 110, né, quilômetros por hora. E aí quebrando a lei, né, porque a lei coloca um limite de velocidade ali. Então, quando você faz isso, você comete um crime, né, contra a lei e é punível, né, se for pego, com uma multa.
Então, quando chega no radar, aí o que a gente faz? Reduz a velocidade a 110 e depois continua acelerando. Isso é um exemplo de que a repressão, ela só funciona quando tem alguém olhando, quando tem alguém fiscalizando. Então, a melhor forma de você fazer as pessoas obedecerem é justamente fazendo elas acreditar que é importante para elas obedecer você. Para isso, o rei vai ter a ajuda de dois pensadores. Bossuet, que é o que vai pensar o direito divino do rei, né? O direito divino que ele tinha de governar, e Thomas Hobbes, que vai pensar o direito político do rei. Por que ele poderia governar politicamente? Então, primeiramente, aqui o direito divino. Nessa imagem aqui, o Bossuet ele era um bispo da Igreja Católica e ele vai criar essa ideia do direito divino. Então, nessa imagem aqui, nós temos aqui o rei, Luís XIV, olha aqui, ó. Ele está tocando as pessoas, porque eles acreditavam que o rei ele tinha o direito, ele tinha um poder divino de curar as pessoas. Então, assim, da onde que vem esse direito divino? O Bossuet falava assim, que Deus criava todas as pessoas. Então, Deus te criou pobre, Deus criou o outro rico, e Deus criou o Luís XIV rei. Se Deus criou o Luís XIV rei, então quem é você para questionar o Luís XIV? Porque você questionando o rei Luís XIV, que é um enviado de Deus, você está questionando a vontade do próprio Deus. Então, com isso, as pessoas evitavam questionar o rei, porque ninguém quer questionar o Deus, não é? Quem é maior que Deus? Ninguém. Deus é o soberano do universo, não é? E se ele escolheu o rei, quem somos nós, meros humanos, para questionar esse rei? Não é verdade? Então, isso gerava uma grande obediência. Só que não basta só a religião, precisa também ter uma justificativa política para convencer os estudiosos. Então, né, a justificativa política do Leviatã era essa. Thomas Hobbes, ele escreveu um livro chamado Leviatã, inspirado no monstro da Bíblia, né, que ele era imenso e só de olhar para ele as pessoas ficavam com medo. Então, o rei deveria ser como esse Leviatã. Ele deveria ser tão poderoso que fizesse cometer um crime, por medo do rei, falar, não, eu não vou cometer esse crime, porque senão o rei vai me punir. Então, no livro do Leviatã, nós temos aqui uma imagem, né, a imagem inicial, que mostra o rei nessa posição. Então, repara que o rei ele é imenso, ó, ele é um gigante imenso acima da cidade, ou seja, ele deve ter um poder imenso, né? Numa mão, a espada, símbolo do poder militar, e na outra o cajado, símbolo do poder político, que é o quê? O pastor, né, utilizava o cajado para amedrontar os lobos e cuidar das ovelhas. Então, essa ideia que está até na Bíblia, né, que vem no cristianismo, de que o cajado é o símbolo do cuidado, né, do símbolo do poder político. Por isso que ele é usado aqui como símbolo do poder político. Que o rei, ele organiza a sociedade, ele cuida da sociedade, como o pastor cuidava das ovelhas. Reparem, ó, o corpo do rei é formado por pessoas. Então, a cabeça, ela é o rei, porque ela está coroada, ela tem uma coroa, símbolo do rei também. Então, o que, que significa isso? Que o povo tem que obedecer a cabeça com as mãos, os pés, como o corpo obedece ao nosso cérebro. Então, quem tem que pensar é o rei, os outros têm que obedecer. Então, de novo, a ideia de obediência, tá certo? Então, com essas duas ideias, né, poder divino, essa aqui, e o poder político, as pessoas obedeciam o rei. Com isso, elas davam poderes a ele. Então, por exemplo, o rei, tudo que acontecia no governo, no Estado, tinha que ter o apoio do rei. Toda a repartição, se você fosse num juiz, se você fosse numa polícia, numa escola, tudo tinha a imagem do rei. Todo lugar tinha a cara do rei, como aqui essa moeda. Ó. Essa moeda, ela tem, ó, o símbolo do Luís XIV, né, que era rei, ó, a carinha dele aqui. Em toda moeda tinha que ter a cara do rei. Isso a gente chama de personalismo, que vem de persona. Persona é a pessoa, ou seja, a pessoa do rei estava presente em todo lugar, ao ponto do rei falar: o Estado sou eu.
Ou seja, tudo funcionava com a aprovação do rei. Só funcionava se o rei aprovasse. Outro exemplo do rei é a supremacia do rei. O que é isso? Se você ousasse questionar uma decisão do rei, você ia vir morar nessa prisão aqui, que era a Bastilha, prisão política. Qualquer um que questionasse o rei era preso e podia ser até morto. Inclusive, vários filósofos que a gente vai estudar depois, eles foram presos nessa prisão aqui, tá certo? Porque o rei, ele tinha supremacia absoluta. Ele estava acima da lei. Tudo que o rei falava era a palavra final, tá certo? Ele falava assim: vocês têm que me obedecer porque eu sou o rei, tá certo? Então era a palavra final. Inclusive, ele estava acima da lei, ele podia, se uma lei desagradasse a ele, ele podia mudar ela a qualquer momento, tá certo? Continuando, o rei, a gente conhece os reis, né, por serem muito luxuosos, muito ricos, não é? Mas o dinheiro do rei não vem do nada, não é? Então nós temos aqui, ó, o Palácio de Versalhes, que era a casa do rei Luís XIV. Olha que bonito. Tudo isso aqui, ó, é o Palácio de Versalhes. Aqui é uma parte, é o jardim do rei. Nos outros, tudo isso aqui, ó, é moradia do rei. Então, olha que imenso, que muito magnífico, né? Muito lindo, não é? Mas tudo isso aqui tinha um valor que saía do bolso do rei. E o rei só tem dinheiro como? Imposto, cobrando imposto do povo. Então, todo dinheiro que entrava como imposto era considerado tesouro do rei, ou seja, todo dinheiro arrecadado na França entrava na conta do rei e o rei podia gastar com o que ele quisesse. Ele não era obrigado a construir escola, a construir presídio, a construir ruas. Ele gastava com o que ele quisesse. Ele podia construir escola, mas podia também dar festa. Ele podia construir um presídio, mas ele também podia construir o seu palácio. Então, aqui nós temos a imagem aqui de uma galeria chamada Galeria dos Espelhos, que era onde o rei Luís XIV costumava dar as festas dele. Olha que bonito. Olha esses lustres aqui, né? Tudo dourado. Isso aqui, ó, é ouro de verdade. Então, tudo feito de ouro. Tudo com imposto do povo da França. Isso a gente chama de patrimonialismo, né? Que vem de patrimônio, que era quando o dinheiro do imposto era considerado tesouro pessoal do rei, né? Então, não precisa decorar, basta você saber as coisas que o rei fazia, tá? Continuando, o rei, ele precisa, com tudo isso, né, ele precisava também convencer as pessoas de que ele não era uma pessoa comum, né? Não bastava falar que ele era enviado de Deus, ele tinha que comportar como tal. Então, o que ele fazia? Mandava fazer imagens e representações dele, como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, utilizando os símbolos do rei e utilizando roupas luxuosas. Então, enquanto a maioria da França passava fome, o rei se vestia com uma roupa dessa aqui, era igual usar Gucci hoje, né? É uma roupa assim fora do comum, não é qualquer um que usa, né? Inclusive essa roupa aqui, se você fosse pego usando qualquer um desses símbolos que eu vou mostrar agora, você era morto. Só o rei podia usar, tá? Então, primeiro aqui, ó, aqui embaixo, ó, nós temos a coroa, símbolo do rei, né? A coroa real, só o rei podia usar. A mãozinha do rei aqui, ó, fazendo uma pose bem da hora, nós temos, né, o cajado, símbolo do poder político, como a gente já falou ali no Leviatã. Do outro lado aqui, ó, o rei ele tá fazendo uma pose. Não é para ficar lindo, para ficar bonito, igual quando vocês tirar foto mostrando a linguinha no Instagram e tal. Não é para isso, não. Ele estava falando assim, ó, se você não obedecer meu poder político, eu tenho o poder da espada, o poder militar para te fazer obedecer. Se você não me obedecer por vontade, você vai me obedecer pela força. Por isso que ele está mostrando a espada dele aqui para as pessoas. Ele, na verdade, é uma intimidação, é uma forma de intimidar. Olha aqui, ó, o manto que ele está usando, esse manto gigantesco. Repara, tem várias florzinhas, ó. Essa aqui é chamada de flor de lis, que é o símbolo da família real. Se alguém fosse pego usando essa flor aqui, era decapitado. Era só o rei podia usar esse símbolo, tá certo? Porque era o símbolo real. Outra vestimenta que só o rei podia usar
é esse sapatinho da hora aqui, ó. Olha só, ele tem, né, um salto. Inclusive, tem um salto hoje chamado Salto Luiz XIV. Quem não souber, procura no Google que vocês vão encontrar. Então, só o rei podia usar esse salto. E ele usava justamente para se aparecer maior do que as outras pessoas, né? Então, como ele era baixinho, ele usando esse salto aqui, ele ficava maior que os outros. E aí o povo olhava para ele de baixo para cima, eles olhavam assim, ó, nossa, ai, que imenso que é esse rei, e na verdade era o sapatinho dele aqui que fazia, né, ele parecer grande. Então, tudo isso criava uma ideia nas pessoas de que o rei não era uma pessoa comum e de que ele deveria ser obedecido, tá certo? Então, era isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido também, tá certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu vou estar respondendo vocês, tá? Muito obrigado e tudo de bom para vocês, bons estudos. Agora eu vou encerrar a gravação.